Isaías 53, 10. Todavia o Senhor agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade prolongada os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Quero repetir, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Vamos orar baseados nesse texto, para que Deus fale conosco. Senhor Deus e Pai, continuando as orações que foram feitas aqui desde a oração inicial. Meu Deus, nós concordamos com tudo que já foi dito aqui, através dos louvores, através das orações, mas agora queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Meu Deus, somos incapazes de dizer algo para mudar a vida do homem, mas o Senhor pode dar uma resposta, uma palavra, e mudar a situação do homem, da mulher que aqui está. Então toma o pregador, toma cada ouvinte para que ouça com temor, com prazer, meu Deus, para que ela tenha resultado. Meu Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos aplaudir a palavra, o nome santo do Senhor. Ele é digno de glória, digno de honra, e você pode louvá-lo, engrandecer em todo o tempo, isto é muito bom, amém? Glória a Deus. A colheita de Jesus, já que estamos falando que é o ano da colheita, o melhor exemplo que nós podemos ter, o melhor modelo que podemos ter é Jesus. E se eu me espelhar nele, se eu ver as suas ações, eu posso trazer para a minha vida aquilo que é bom, e eu sei que, de alguma forma, isso vai trazer bênçãos para mim. Então, por isso, iniciei aqui nesse texto de Isaías 53, versículo 10, que é uma profecia do profeta Isaías a respeito de Jesus. E a palavra diz que Deus, o Pai, ele sentiu prazer, ou ele quis moer, permitiu que Jesus fosse moído. E os seus sofrimentos, as suas dores, essa mensagem profética de Isaías diz isso, que todo o seu sofrimento, todo o seu trabalho, todo o esforço de Jesus, ele veria ao final o seu trabalho, e ele, Jesus, também veria o seu trabalho e ficaria satisfeito. E qual é o nosso propósito aqui? É quando chegar ao final deste ano, nós possamos olhar para trás e dizer assim, olha, eu estou satisfeito com o que aconteceu nesse ano que nós estamos. Então, a minha oração, já desde o início dessa pregação, é que, assim como Jesus foi um bom colhedor, como ele colheu, e ele está usufruindo ainda hoje, e vai usufruir ainda muito pelo trabalho que ele fez quase 2000 anos atrás. Que seja assim na sua vida, esta é a minha oração. Que seja assim na sua família, em nome de Jesus. Que possamos se espelhar nele e ser um bom colhedor, não é? Que possamos colher como Jesus colheu. Imagina, olha só, até hoje você é a colheita de Jesus, não é? Nós somos a colheita de Jesus. Olha que bênção, olha que bom modelo, que bom exemplo nós podemos ter. Então, para compreendermos melhor sobre a questão da plantação, porque estamos falando disso, eu pelo menos separei aqui, e eu não sou como o bispo, né, que já veio dessa cultura, nós já nascemos aqui e já vinha tudo pronto, não é? Arroz, feijão, todas as coisas. Eu acredito que muitos aqui não tiveram essa experiência. Eu até sinto falta disso, eu gosto de ver os pregadores que conhecem da natureza, porque a Bíblia fala muito das questões da natureza, e nós falamos de ouvir falar, mas eles falam daquilo que conhecem, né? Mas eu dividi aqui a colheita, ou todo esse processo da plantação, em, primeiro, arar a terra, né? Primeiro passo é arar a terra. Segundo, plantar, ou seja, você arou, você coloca a semente. Terceiro, regar, é um processo que você precisa fazer durante ali um período de tempo, depois de já plantado, depois de já arado a terra, você fica regando por um período de tempo. Talvez seja o tempo maior, né? Depende da plantação, é aquele tempo que você precisa ficar ali cuidando, zelando. Estou falando regar, mas eu creio que há um trabalho maior aí também.
Em quarto lugar, da colheita, né? O quarto lugar vem a colheita. E é interessante, amados, que Deus deu essa visão ao bispo, eu fiquei feliz com isso, porque quando falamos de colheita, logo pensamos em usufruir dos frutos. Mas a verdade é que, como o bispo falou, a colheita é um processo ainda de muito trabalho. Talvez seja, eu não sei, é o que eu estou te falando, estou falando de ouvir falar, talvez seja um dos processos mais demorados ou mais difíceis. Hoje não, porque tem muito maquinário. Mas naquela época que se fazia à mão, não é? Ou ainda as pessoas que fazem à mão, talvez seja um dos processos muito difíceis, talvez dependendo do produto que vai ser colhido. Mas é um processo de um trabalho. Esse é um momento de muita alegria, porque você está quase no final. É um processo que você fica feliz, porque está quase no final. Só que nós confundimos o processo de colheita com usufruir. Ainda não é o momento de usufruir. Nós podemos até usufruir, por exemplo, a pessoa que está colhendo manga, ele pode sentir vontade e já usufruir enquanto trabalha, mas ele não está desfrutando totalmente daquilo, ele só está tendo uma pitadinha do sabor do desfrute, porque o trabalho não lhe permite usufruir realmente de verdade. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de comer fora. O meu prazer é estar bem sossegado em casa e aí desfrutar da comida. A comida fora de casa, para mim, não tem prazer. Eu não sei você, mas para mim, eu gosto de estar em casa tranquilo. Aí você usufrui de verdade, você consegue usufruir melhor. Então, são esses 5 processos, essas 5 partes desse processo: arar, plantar, regar, colher e desfrutar. Então, eu já quero dar uma má notícia para você, porque se você estava pensando, não, é agora, esse ano é o ano da colheita, que bênção, eu vou usufruir, talvez não seja bem assim. Porque o tempo da colheita é o tempo do trabalho. Talvez você usufrua já, mas ainda nós estamos num período onde não terminou todo o processo. E nós precisamos ter noção disso. Por quê? Senão a pessoa chega no 6º mês do ano, no 9º mês do ano e fica entristecido. Porque ela continua trabalhando, ela continua se esforçando, ela ouviu as palavras de Deus, ela ouviu a pregação, mas ela não consegue ainda usufruir na sua totalidade. Ela até pode pegar alguma coisa do pé no período e comer, mas ela não sente que está desfrutando totalmente. Então você já está conseguindo compreender, é ou não é? Que nós estamos num processo, e pode ser que um entre nós, ou vários entre nós, venham usufruir muito neste ano, que seja o ano, além de ser o ano da colheita, que você já usufrua, porque Deus está completando, cada um está num processo diferente aqui, não é? Claro que todos vamos viver mais intensamente o momento da colheita. Amados, nós temos que ficar felizes, porque aqui, por exemplo, em Mateus, no capítulo 11, a palavra diz que o momento de arar a terra, e eu vou falar cada um desses momentos aqui, só para a gente comparar, Jesus fazia isso, ele pegava verdades seculares e tentava comparar com as coisas do céu, não era assim que ele fazia? Ele pegava as coisas materiais e tentava mostrar para as pessoas, olha, isso acontece na terra. Então eu quero dizer que o céu funciona mais ou menos assim, aí ele traz as verdades do céu, trazendo coisas do mundo, para que nós venhamos entender, porque ele, sendo do céu, ele não vem ensinar coisas da terra, ele vem ensinar coisas do céu, mas como nós não entendíamos a sua linguagem, aí ele tinha que falar na nossa linguagem. E aí ele ia falando as verdades, ele ia dizendo as verdades, mas o que ele queria, ele está preocupado em plantação, em colheita. Você acha que a ideia de Jesus é que todos nós aqui sejamos agrônomos? Não é essa a vontade de Deus. Então, no primeiro passo, arar, eu vejo aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28, olha só o que diz. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Estou lendo Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que bênção, amados. O arar aqui,
no princípio era usado uma ferramenta, eu nem sei, bispo, essa ferramenta, se puder me ajudar, aquela ferramenta que faz o arado ali, tem um nome específico, parece uma enxada, né, com alguns, como que é o nome daquilo, hein? Alguém sabe aí? Alguém? Eu confesso. Então, eu sei que tem alguns dentes, né, vamos dizer assim, e aí a pessoa puxa, né, e vai, é como uma enxada, né, tem o mesmo formato de uma enxada, só que são pontiagudos, e aí a pessoa vai puxando e fazendo com aquilo um tratamento no chão, vai arranhando o chão, né, vai ali preparando o chão. E, posteriormente, eles criaram esse equipamento que era colocado sobre os animais, e aí podemos chamar de arado mesmo, porque aí os animais, ele puxava esse equipamento, isso que fazia agora o que aquela ferramentinha pequena fazia em pequena escala, agora faz em maior escala. Já não precisa ser a força do braço, agora precisa ser dos animais. E a pessoa conduzindo a um trabalho, continua tendo um trabalho, mas o trabalho é inferior, não é? E os animais em quem faz esse trabalho. E Jesus aqui, quando ele diz isso, amados, ele está dizendo o quê? Na verdade, porque as coisas que Jesus está falando, ele está falando de coisas do céu. Ele não está preocupado com as coisas terrenas, ele apenas está mostrando coisas espirituais através das seculares. Agora aqui ele diz o seguinte, sobre a questão de arar. E o arar aqui seria para nós o primeiro processo que Jesus está fazendo na vida de alguém. E a própria palavra de Deus diz que o terreno que ele está querendo plantar é o nosso coração, é verdade ou não é? Então, pense bem, se ele está falando sobre arar a terra, e essa terra é o nosso coração, então, ele está pegando esse equipamento que eu falei e está arrastando o nosso coração, arrastando no coração de uma pessoa. O que é isso? É o primeiro processo. Sabe quando ele fez isso? Quando ele chegava diante dos escribas e fariseus e começava a falar as verdades do reino do céu. Aquilo raspava o coração daqueles homens fariseus, corações duros. Ele falava ao plebeu, ao rei, ele falava a todos. E quando ele estava falando ali, amados, ele estava confrontando as heresias, ele estava confrontando as idolatrias. Quem já foi idólatra aqui sabe o quanto doeu no seu coração as primeiras vezes que você ouviu as verdades. Ouviu, por exemplo, o salmo que diz que Deus não é como as imagens, que não tem olhos, não é? Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. As primeiras vezes, como foi o seu coração? Como você sentiu no seu coração? Você que amava aquele santo, aquela santa, e aí você foi ouvindo alguém falando a verdade, o seu coração doía, é ou não é? Como se a pessoa fosse no coração, arrastando ali no coração. Jesus, ele quando estava num conflito, batendo ali naquelas pessoas de conceitos errados, às vezes não é maldade, mas a pessoa tinha aprendido de uma forma errada, e Jesus estava ali pregando as palavras, verdades. Quantas vezes, como ali naquele momento em que ele está diante do templo, e está ali as pessoas vendendo e comprando, está um burbúrio, ali as pessoas conversando, não dando respeito à casa de Deus, e aí ele faz um chicote, e aí ele sai ali, falando com as pessoas e colocando aqueles vendedores para fora. O que ele está fazendo ali? Ele está arando o coração, ele está arando a terra, ele está fazendo esse primeiro trabalho para que possa ser feita a plantação. Quantos estão compreendendo? Diga amém. Vá comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, talvez aqui fique mais fácil para você compreender. Ele estava arranhando a terra, ele estava fazendo furos para que fossem colocadas as sementes, porque é assim que é feito, não é? Ara-se a terra, tira a sujeira, vai tirando aquilo que não vai ajudar na plantação, e depois faz um furo, vamos dizer assim, suficiente para que a semente seja colocada. E aqui em Atos capítulo 2, o que está acontecendo aqui? Os discípulos acabaram de receber a manifestação do Espírito, estão falando em várias línguas. As pessoas que estão do lado de fora, algumas talvez por uma fé, outras talvez levadas pela multidão, começam a dizer que aqueles homens estão embriagados. Mas não é embriaguez, é porque se ouviu um vento impetuoso naquele lugar, um som de um vento impetuoso,
viu-se a línguas repartidas de fogo repousando cada um sobre eles, e eles começaram a falar em mistérios. E aquele som, amado, chamou a atenção daquela cidade que estava em festa. Era um tempo, hoje mais ou menos seria equivalente a essa época de Ano Novo, que todo mundo quer ir para a praia. Estava aquele rebuliço, ou seja, no momento em que eles estavam todos juntos ali na cidade, havia muitas pessoas. E o barulho daquele 120, onde Pedro está, chama a atenção, e eles começam a dizer: é tão cedo, vocês já estão embriagados, vocês estão embriagados. Aí Pedro, que já aprendeu com Jesus, ele vai começar a arar aquela terra. Ele vai começar a bater de frente com aqueles homens e mulheres. E vai fazer uma pregação longa, não vou citar toda ela. Mas ele começa a falar de Jesus desde o profeta Isaías e a mostrar para eles: olha, o Jesus que morreu na cruz, aconteceu tudo isso. Aquilo que nós lemos em Isaías 53 se concretizou. E agora vocês estão falando aí que nós estamos embriagados. Nada disso, é a profecia lá do profeta Ageu, que diz que sobre todos se derramaria o Espírito Santo e que haveria profecias. E ele começa a bater de frente com aquele povo, com aquelas pessoas, e o versículo 37 diz: e ouvindo eles isto, compungiram em seu coração, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: o que faremos, varões? Irmãos, em outras palavras, compungir é cortar o coração, ou seja, aquele coração já estava arado, foi arado o coração daqueles homens, e agora eles mesmo pedem para Pedro colocar a semente no coração deles. O que nós devemos fazer? Qual é a semente que você quer plantar no meu coração? Porque ele já está arado, ele já está preparado. Pode plantar a semente agora, porque ela vai produzir o resultado. Então esse é o primeiro momento, o de arar a terra. Aí vem o segundo momento, que é de plantar. Todo o sermão de Jesus, principalmente o da montanha, mas todos eles, e as pregações semelhantes àquelas, já não é aquela mensagem de arar a terra, de até muitas vezes machucar e ofender quem ouve. Não que Jesus ofendesse, mas a pessoa se sentia ofendida, não é? Imagina a pregação dizendo para você assim: vocês são como sepulcros caiados, não é? Que dor no coração a pessoa ouvir isso. Olha, está me chamando de um cemitério. Está dizendo que dentro de mim está fedendo mais do que um cemitério. Diz que eu tenho uma imagem por fora boa, mas olha só como eu estou por dentro. Isso doía no coração dos ouvintes. Mas quando Jesus falava isso, amados, ele não queria o mal dessas pessoas. Antes, ele estava arando e preparando. A pessoa muitas vezes se sentia envergonhada e dizia assim: olha, eu me arrependo. Esses que estão ouvindo aqui, que estavam dizendo há pouco que eles estavam embriagados, já se convenceram. E eles mesmos dizem: queremos que o Senhor plante a semente. Então toda vez que Jesus pregou a palavra, seja para um ou para uma multidão, quando ele está naquela mensagem, veja, a mensagem é diferente, já não é mais arar. Agora é uma semeadura, é uma palavra diferente. Amado, amada, tome cuidado quando você for ministrar. Busque de Deus qual é a palavra. Porque vai haver momentos que Deus vai te usar para arar o coração de alguém. Vai ser palavras duras que você vai dizer. Vai doer até em você que está falando, porque não pense que não dói não. Quando uma mãe fala para o filho, não é? Sobre algo ali da palavra, e é uma verdade profunda, às vezes dói tanto no coração da mãe quanto está no filho, mas sabe que aquilo vai trazer proveito, vai trazer bênçãos no futuro. Então, aqui Pedro já arou, já está arado, e aí ele vai colocar a boa semente, como Jesus havia ensinado ele. Versículo 38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós,
a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, e com muitas outras sementes, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Ou seja, nesse caso, Pedro está jogando a semente. Amado, está sendo colocada a semente ali no coração dele. Já não uma palavra dura, mas uma palavra que ouvimos com prazer, com alegria. Já não é uma palavra de acusação, de condenação, mas é uma palavra de salvação, de arrependimento. Se arrependa. Deus, ele tem um tempo para você diferente. Olha, isso que aconteceu conosco hoje, que vocês sentiram e viram, vai acontecer com vocês também. Aí, a partir desse momento da plantação, quando você já plantou, e como já foi dito aqui muitas vezes, coberto ali com a terra semente, agora é necessário regar. E o que seria regar, amados? Como Jesus regou ali aquilo que ele havia semeado? Regar é a manifestação do Espírito. Toda vez que acontece a manifestação do Espírito sobre a sua vida, sobre a sua família, Deus está regando aquela palavra que já foi liberada. Porque os sinais, os prodígios, os milagres, todas as obras, os dons, os frutos, é uma manifestação do Espírito Santo. É verdade ou não é? Toda vez que há uma cura, quem agiu ali para que a pessoa fosse curada? Olha como acontece todas as coisas aqui no mundo. Olha, você pede em nome de Jesus ao Pai, mas quem executa é o Espírito Santo de Deus. Então, quando uma pessoa é curada, é natural, é normal que ela sinta até a presença de Deus. E o Espírito Santo é que está ali se manifestando para que esta pessoa sinta a cura, mas ela sente também a presença de Deus, que é o Espírito Santo que está fazendo. Então, toda vez que está acontecendo uma manifestação, uma maravilha, um sinal, um prodígio, aquela palavra que havia sido semeada, o terreno já foi arado, agora semeado, aí está sendo regado. Veja comigo em João, no capítulo 7, está aí, é só voltar algumas páginas. Eu vou ler do versículo 31, e diz assim, João 7, 31. E muitos da multidão creram, receberam a semente. Nele diziam, quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este que tem feito? Ou seja, eles não estão questionando que Jesus não é. Eles estão afirmando que Jesus é quem diz ser. E eles estão dizendo, será que tem alguém que vai vir, que vai fazer maiores sinais do que esse? E é impossível, é ou não é, amados? Porque os sinais que Jesus fez, por mais que ele tenha dito que nós teríamos poder de fazer maiores sinais, eu creio que isso não vai acontecer. Nós até temos o poder de fazer, mas não temos a capacidade de Jesus de executar o que ele executou. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está fazendo sinais e por isso as pessoas creram, receberam a palavra, creram na palavra e eles estão agora sendo regados. Tudo que Jesus está fazendo, cada maravilha, cada sinal está concordando com aquela semente. É como se fosse a chuva que a semente precisa para que aquela semente possa crescer, desenvolver e começar a cumprir o seu propósito. Veja o capítulo 4 aí mesmo de João, versículo 48. João capítulo 4, do versículo 48. Então Jesus disse, olha só, Jesus tem consciência disso. Então Jesus lhe disse, se não verdes sinais e milagres, não crereis. Ou seja, eu ministro a mensagem, a palavra de Deus, a semente foi colocada, mas se não houver sinais, aquela palavra dificilmente vai prosperar. Ela não vai crescer. Por quê? Porque é os sinais que confirmam aquilo que foi semeado. Por isso Jesus mesmo sabia, se não houver sinais, se não houver maravilhas, as pessoas não vão crer. Mas eu creio, amados, já que estamos no tempo da colheita, Deus prometeu isso, eu creio, Deus vai operar muitos sinais, muitas maravilhas, para que
a palavra que está sendo semeada, as sementes que estão sendo colocadas, elas venham se desenvolver. Porque a palavra não é minha, não é de nenhum dos pregadores que já passaram por este altar ou que passarão, esta palavra é de Deus. E aquele que começou a boa obra, aquele que começou arrastando ali o solo, ele é o mesmo que vai dar condições de nós estarmos recebendo o desfrute no final. É Ele quem promete que desde o início até o final, esse processo se cumprirá. Quando chegamos aqui em regada, então, estamos antes desse ponto, não é? Que é o mais importante hoje, que é o da colheita. Aí chega o tempo da colheita. Agora chegamos no tempo da colheita. Em Atos capítulo 2, só para vermos um exemplo prático do que eu estou te falando. Aqui no caso, Pedro pregou a palavra, confrontou eles primeiro, arou o coração deles, liberou a semente no coração deles, e aí por fim, ele vai colher. É o momento da colheita agora. Pedro e os que estão com ele, os 120, vão colher. Ele faz aquela pregação que nós citamos, não é? E diz assim, Atos capítulo 2, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha a colheita aqui, amados. De uma só vez, quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas. Versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O que seria a colheita aqui para Jesus? O que é a colheita para Jesus? A colheita é a conversão de uma pessoa. Quando você recebeu Jesus como Senhor, decidiu se batizar, esse foi o momento da colheita, a colheita de Jesus. Ele está colhendo esta pessoa para Ele, está colhendo esta pessoa para o reino de Deus. Então o batismo, quando você, querido, que ainda não é batizado, quando você se batizar, Deus estará te colhendo para o reino dEle. Quando a pessoa se batiza com o Espírito Santo e com fogo, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo e com fogo, busque isso, amados, coloque isso nesse projeto aí para esse ano, coloque isso como um projeto. Olha, eu não quero terminar esse ano sem receber o batismo com o Espírito Santo, porque quando isso acontece, é quando Deus está colhendo você para o reino dEle, porque isso é que testifica que você é dEle. A palavra diz que nós temos que ser batizados na água e também no fogo. Temos que ser batizados nesses dois batismos. A participação da ceia, esse ato que vamos participar aqui de comer o pão e beber o cálice, esse momento é o momento da colheita, porque esse ainda faz parte desse processo da salvação, porque a palavra diz que aquele que não come, não bebe do corpo e do sangue do Senhor, não tem parte com Ele. Então até a pessoa participar desse momento do corpo e do sangue, é como se ela ainda não fosse colhida por total, para Deus, para o reino de Deus, não foi cumprida ainda todo o processo. É um momento, amados, esse momento é um momento em que Deus ainda está trabalhando. Pode haver algum desfrute da parte dele. Ele pode desfrutar, como eu disse há pouco, que no momento da colheita alguém pode ir lá e pegar um fruto e comer porque está trabalhando. Mas ainda Deus não está usufruindo de verdade daquele homem, daquela mulher que já foi colhido por ele, que está no processo de colheita. Ou seja, ele está ainda num processo, terminando. Olha o que diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 6, e diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos, não é aquele que trabalha. No caso, Deus está trabalhando pela nossa vida. Ele está trabalhando, fez todo um trabalho e está nos colhendo. É natural que Deus venha colher e desfrutar
daquilo que ele fez, ou seja, nós somos frutos do trabalho de Deus. Quantos acreditam que é fruto do trabalho de Deus? Todos nós aqui. Éramos para ser tudo que não presta lá fora, não é? Tudo que você pode imaginar, bandido, não é? Prostituta, tudo que, porque sem Deus, amados, não temos caminho. E hoje, Deus está feliz com muitos, porque já passaram por todos esses processos, mas tem uns que Deus está ansioso, desejoso em desfrutar dele, dela. Como aquele lavrador que com prazer está colhendo e diz assim, olha, eu não vejo a hora de terminar aqui a colheita para começar a usufruir em paz esse fruto. Deus também está assim, está ansioso, está desejoso em cumprir o seu trabalho, em cumprir esta tarefa, com desejo de desfrutar. Porque melhor do que arar, melhor do que plantar, melhor do que regar, melhor do que colher, é desfrutar, é ou não é? O que você quer? O trabalho ou o desfrute do trabalho? Todos nós queremos desfrutar. Eu creio que até o próprio Deus, Ele está trabalhando ali dia e noite na sua vida. Mas o que Deus espera? Ele espera poder desfrutar de você, ter prazer com você, ver que realmente houve ali, valeu a pena o trabalho, o esforço que ele teve, a dedicação que ele teve. E aí chegamos aqui, amados, no momento do desfrute. Atos capítulo 2, como estamos usando aqui como base o que aconteceu com a igreja primitiva, não é? E já logo assim que Jesus ascendeu ao céu, os discípulos, em 40 dias depois aí, eles praticamente cumpriram tudo o que aprenderam. Aqui é como se eles estivessem colocando em prática tudo o que aprenderam naquele tempo com Jesus. Então, aqueles que ouviram, primeiro, foi arado o seu coração, Deus estava ali arranhando o coração deles, colocou a semente, regou aquela semente, e aí fez com que eles fossem colhidos. Nós lemos em último momento aqui, sobre o momento em que Deus fez a colheita. Eles receberam Jesus, se batizaram nas águas, e cumpriram ali parte do processo, né, que Deus colocou. E no versículo 43 diz: e em cada alma havia temor, aqueles que acabaram de ser colhidos. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, e sinais se fazia pelos apóstolos. Continuava regando, não é? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partir do pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Sabe quando Deus tem prazer? Quando Deus tem um desfrute conosco, amados? É sempre que nós cumprimos a sua palavra, fazemos a sua palavra. Ou seja, naquele momento em que Pedro estava ganhando aquelas vidas, colhendo aquelas vidas, Deus estava tendo um desfrute do trabalho que ele teve para plantar, colher na vida de Pedro. Então ele já está desfrutando daquela alegria, porque Pedro é o fruto do trabalho de Jesus. Agora, Pedro prega, ganha aquelas vidas se tornam frutos do reino de Deus, e aquelas vidas agora começam a dar prazer também para Deus. Deus começa a desfrutar daquelas pessoas, porque elas estão levando outras para Jesus. E eu creio, amados, daquela época até os dias de hoje, Deus aqui está feliz, porque muitos de nós, muitos de vocês que estão ouvindo esta mensagem, já passou por todos esse processo e está ganhando almas, ganhando vidas para Jesus, e ele está desfrutando e dizendo lá no céu: valeu a pena todo o trabalho, todo o esforço. Ele está vendo e está ficando muito satisfeito com tudo que ele fez, com tudo que ele fez. Foi difícil, foi, não é, a sua morte, o seu sofrimento. Então o desfrutar, o último processo, é o tempo de gozar dos frutos. Quando louvamos a Deus, quando nós estamos aqui no momento do louvor, amados,
nós estamos fazendo com que Deus desfrute daquilo que foi feito na cruz. Quando você dá o seu bom testemunho no seu trabalho, às vezes passa situações negativas, mas você faz pelo nome de Jesus, Ele está desfrutando lá no céu. Ele está muito alegre, muito feliz. Ele diz, olha, valeu a pena todo o esforço que eu tive lá. Quando você pratica, qualquer que seja a palavra de Deus, Deus está desfrutando. E que podemos trazer aqui para a nossa vida, só para encerrarmos, não é? Porque já vamos participar da ceia. Secularmente, como isso funciona? Veja só, todo início que você tem num trabalho secular, na escola, você começa como se estivesse arando a terra. É tudo difícil, não é complicado, você não conhece ninguém, ninguém te conhece. Às vezes as pessoas olham para você de mau grado, elas não querem te ajudar, elas não sabem se você está ali para somar ou para dividir, não é? E aí, muitas vezes é um arar, você vai arando. Isso serve para a nossa vida, amados. Todo início do trabalho é mais difícil, é mais complicado. Equivale ao alicerce de uma casa. Eu creio que a parte mais dura, ainda que seja de mão de obra, é a parte do alicerce ali, não é? Onde você está começando ali, porque você tem que tirar tudo que não presta ali, né, nivelar. Eu imagino que para o bispo aqui que teve a experiência, né, ele que acompanhou de perto, imagina tirar todo aquele morro que tinha ali em Pirapora, né, de Bom Jesus. Imagina só a dificuldade que é fazer aqueles alicerces. Você vê que o início é difícil, até porque você não tem expectativa ainda, ou quer dizer, você tem fé, mas ainda você não consegue ver. Agora, quando as paredes já estão altas, quando você já está colocando a laje, ainda que tenha trabalhos, você já tem uma boa expectativa do que vai acontecer. Então é muito mais fácil, motiva, anima. Mas quando você está ali cavando, o primeiro buraco que você faz para colocar ali, não, o concreto, você está no comecinho, não tem expectativa ainda, não consegue visualizar ainda aquilo que está projetado. Então, queridos, neste ano, você vai ter muitos inícios, seja início de um novo trabalho, início de um novo curso, início talvez de um novo relacionamento. Tudo isso sempre vai haver ali, você vai ter que começar a arar. É como se você estivesse arando, tanto o coração das pessoas que estão ali, você vai estar arando, mas continue firme, seja como Jesus, perseverante. Você imagina como foi difícil para Jesus nos primeiros momentos, os primeiros discípulos, convencer os primeiros. Olha a dificuldade, imagina para o bispo aqui, amados, no início desta obra, como foi difícil ganhar as primeiras almas, trazer as pessoas, ele teve que ter força, fé e dizer, eu comecei esta boa obra e Deus está comigo, Ele vai acabar, vai ser completa, esta obra vai se concretizar. Então persevere, seja firme. Até, às vezes a pessoa está chegando aqui, bispo, na igreja, né, é novo convertido, ou muitas vezes saiu de uma igreja, muitas vezes magoada, e ela chega ali e ela fica, não é nesse sentido, é muito difícil. Então, ela vai ter que arar a terra. Isso eu digo, amados, que você tem que fazer. Você tem que ir arando até que você consiga chegar no segundo passo, que é plantar. Plantar aqui, secularmente falando, né, abrir mão da semente. Acreditar que as condições vão ser favoráveis. Porque tem até um texto bíblico que diz assim, que aquele que olha para o tempo não semeia. Se você olhar para as circunstâncias, jamais você vai ter coragem de lançar a semente, você vai preferir comer, porque você diz, o tempo aqui não está bom, eu acho que não vai chover o suficiente, ou, vai chover demais e vai afogar a semente. Mas se você realmente está ouvindo esta palavra, durante a sua vida, amada, acredite, não olhe para as condições climáticas, não olhe para as condições seculares, mas semeie, faça o que você tem que fazer, abra mão do que você tem que abrir, porque Deus ele vai honrar com a sua palavra. Ele diz, a minha parte eu faço, faça a sua e eu vou te abençoar. Continuando, regar, tudo isso aqui mais para a nossa vida secular, para que Deus também te dê uma orientação. Atenção e persistência. O regar é aquele período onde você derrama, não é, a água sobre o que foi plantado, mas é um tempo de atenção também. Não é? Poderia vir uma ave, não é? Eles colocam lá espantalho. Qual é o propósito? É espantar aquilo que pode vir. Ou hoje é muito comum eles colocarem agrotóxico como
um propósito de espantar as pragas, de impedir que as pragas devorem. Porque não pense você que você já arou e você plantou e é só ficar deitado na rede balançando de um lado para outro que você vai colher. Não, amados, tem que haver um cuidado, um zelo, e nós sabemos que o inimigo das nossas almas, seja no mundo espiritual, no mundo físico, ele vai trabalhar prudentemente, com muita força, para que você não consiga colher. Então, aqui, questão secular, atenção e persistência, isso equivale ao mundo espiritual, que equivale à oração e vigiar, não é? Ser vigilante, ficar atento. Sempre alguém vai estar querendo tomar o seu trabalho, você não vai ficar ali preocupado, ansioso, não é isso. Mas você vai fazer o seu trabalho com zelo, esperto, vamos dizer assim. A própria Bíblia diz isso, que você tem que ser simples como a pomba, mas astuto como a serpente. Ou seja, eu sou simples, eu não vou avançar contra ninguém, mas eu vou ficar esperto. Se alguém tentar avançar contra mim, eu vou saber me comportar, eu vou agir. Porque não adianta depois chorar pelo leite derramado, não adianta depois você reclamar, mas isso aconteceu. Então, às vezes nós somos não humildes demais, mas nós somos muitas vezes até negligentes com aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Amados, olha só como isso é bíblico. José, você acha que José, porque a história dele é muito glamurosa e bonita, mas você acha que José no Egito não quiseram arrancar a cabeça dele? Ou você acha que todo mundo recebeu ele como herói? Não, José, você é o herói. A Bíblia talvez não nos diga, mas eu creio que houve tentativas de derrubá-lo. Como pode um estrangeiro estar governando aqui no nosso reino? Como pode? Você acha que todo mundo aceitou de boa? Não, você sabe como é o mundo espiritual. Houve luta sim, talvez a Bíblia não era essa história que Deus queria nos mostrar com a vida dele, mas houve perseguição. Aí, no caso de Daniel, já ficou explícito isso. Daniel foi muito perseguido, tentaram acabar com ele, criaram uma lei com o objetivo de jogá-lo na cova dos leões. Qual teria que ser a posição de Daniel? Você não vê Daniel os atacando, Daniel fazendo coisa errada, mas no mínimo, Daniel fazia o seguinte, ele sabia o que estava acontecendo e no mínimo, ele estava lá orando, vigilante, buscando a presença de Deus e dizendo, Senhor, estão querendo acabar comigo, mas eu acredito no Senhor, o Senhor vai me defender, o Senhor vai me guardar. Mas eu creio que ele precisava fazer, ele fazia. Não é? As atitudes que ele precisava ter, ele tinha. Aí continuando, esse é o tempo de regar, e por ainda colher, sobre colher. Aqui no colher é começar a receber a recompensa do trabalho. Quando o homem ou a mulher começa a receber ali aquilo que Deus está dando, ou que ele está conquistando pelo fruto do seu trabalho, é um momento que às vezes a pessoa não tem a prudência, no sentido de continuar trabalhando. Ele vê, como muitas vezes nós somos enganados, ele começa a ganhar, e aí ele começa a relaxar. Eu já colhi metade do campo, eu vou deixar a outra metade. Amanhã eu vou lá colher. Não é? E ele começa a deixar de fazer. É mais ou menos aquele que começa a ganhar, não é? E começa a colocar o salto alto. Não, eu já estou ganhando, eu já estou prosperando, tudo já está dando certo. Amados, não baixe a guarda. Continue o trabalho, continue o esforço, continue dedicado. Imagina se o bispo chegasse e falasse, já a obra já está indo, já tem muito membro, eu vou começar a relaxar. Não vou ir hoje não, vou colocar outra pessoa para fazer. Foi assim que Davi caiu, não foi? Porque Davi estava lá, sendo vitorioso, sendo conquistador. Aí a palavra diz que ele começou a deixar de ir para as guerras. E aí ele começou a ter muito tempo ocioso. E de repente ele caiu. Ou seja, não baixe a guarda. Continue firme, você tem muito ainda para colher, ainda que você tenha que desfrutar, você vai desfrutar sim, mas continue, amados, continue. A nossa vida aqui é continuar trabalhando. Alguns tempos vai ser arar, outros tempos vai ser plantar, outros tempos vai ser regar, outros colher. Nós temos que continuar trabalhando. E sabe até quando? Até o momento que nós vamos desfrutar. Falando ainda aqui sobre coisas seculares, desfrutar, usufruir daquilo que conquistamos, fruto
fruto do nosso suor, do nosso trabalho. É o maior prazer que nós temos. Quando chega o final do ano, a pessoa poder ir de viagem com a sua família, poder usufruir, não é, comprar aquilo que deseja. Isso é prazeroso. Mas quando falamos disso, amados, e para encerrar mesmo, nós temos que levar para as coisas espirituais, porque o maior desfrute que nós teremos, além de todas essas coisas aqui no mundo, é o dia que nós chegarmos lá na glória. Aí sim, nós vamos desfrutar definitivamente, porque não é desfrute momentâneo que você come, não é? E depois passa aquilo, e depois pode até voltar a te faltar. Lá não, lá você vai desfrutar integralmente da presença de Deus, do poder de Deus, da manifestação de Deus, e ali seremos felizes continuamente. Por isso, tome posse desta palavra. O Senhor esteve, está e estará satisfeito com o trabalho que Ele fez. Que nós vamos se esforçar muito nesse ano, para ao chegar ao final dele dizer, eu estou satisfeito com o trabalho que eu tive nesse ano. Deus está satisfeito com o que eu fiz. Se coloque todos de pé. Que você tome posse desta verdade. Deus tenha falado aí ao seu coração, guarde ela. E que você viva cada um desses momentos. Amém? Que você possa viver cada um desses momentos. Você hoje é muitas vezes o que Deus tem, o desfrute, né, ali, o prazer de Deus. Quando Ele olha para você, Ele se desfruta e diz assim, valeu a pena o meu esforço lá na cruz, valeu a pena. Quem Ele seria, quem ela seria, não é? E aí Deus olha e fala assim, que obra que eu fiz, que obra poderosa que eu fiz. Tudo isso lá na cruz. Alguém aqui hoje que ainda não havia recebido Jesus e quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Alguém aqui nesta noite que precisa reconciliar-se, não é? Porque se distanciou, saiu da presença de Deus e quer voltar. E Jesus, Ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ah, pastor, mas o meu trabalho vai ser difícil, duro. Não, amados. Lembra desse texto que eu citei para vocês? Já foi até citado aqui, se eu não me engano, pela pastora Val, dizendo que, não é, sobre o jugo. Veja só, olha que interessante. Mesmo quando você for arar a terra, e aqui falando quando você for arar o coração de alguém, você vai ir lá. Mas a palavra quando diz que o jugo é suave, o fardo é leve, é que nessa questão havia 2 animais, e quando o mais forte levava, o mais fraco ficava ali só como apoio para servir de suporte. E para que aquele objeto, não é, que precisava de 2 animais, ele consiga ter a altura, não é, suficiente ali e fazer o seu trabalho. Ou seja, quando nós formos fazer alguma coisa, Jesus vai estar ali. A gente faz aqui o nosso trabalho, mas é Jesus quem faz a maior parte do trabalho. Por isso que Ele diz que o jugo dele é suave. Não vai ser pesado, não vai ser um trabalho árduo. Vai ser um trabalho prazeroso, alegre. Um trabalho sem um esforço demasiado. Trabalho vai haver, mas sem um esforço demasiado. Ele chega a dizer que enquanto nós dormimos, Ele dá o pão. Enquanto nós dormimos, Ele está trabalhando por nós. Ele não nos quer matar de trabalhar, pelo contrário. Ele quer que venhamos descansar nele. E Ele junto conosco vai cumprir o trabalho de nossas mãos.